Meu nome é Rodrigo Nascimento, tá? Nós representamos a Seguros Unimed através da nossa plataforma de vendas, que é a corretora JRD Gestão de Benefícios, tá? Nós tivemos um imprevisto, infelizmente, uma pessoa da seguradora viria, mas infelizmente não foi possível porque eles estão numa operação um pouco delicada junto aos ex-usuários da Unimed Paulistana e está tomando uma certa proporção de reter um pouco das pessoas que fazem parte da equipe que a seguradora disponibiliza para nós. E para a gente não perder dia e horário... Deixa eu só fazer uma interrupção, acho que é bom explicar o que é essa situação delicada para não surtir uma situação que é o produto. Então, só para explicar essa situação, o Ministério Público impôs recentemente que Central Nacional Unimed, Unimed Federação e Seguros Unimed fizessem um plano para poder suprir, para poder atender essa demanda desses usuários da Unimed Paulistana. Nós tivemos uma média, eu creio que de 740 mil usuários que ficaram sem plano, e aí a Seguros Unimed ela foi convocada. Ela não iria participar porque ela não tem produto pessoa física, ela só trabalha com produtos empresariais. Então ela teve que criar um produto da noite para o dia, registrar na Agência Nacional de Saúde e atender essa demanda. Então existe um local na Alameda Santos, onde todos os ex-usuários da Unimed Paulistana que têm o plano pessoa física estão se dirigindo até lá. Então essa demanda de pessoas está sendo muito grande, né? Então a Central Nacional Unimed está nessa operação e a Unimed Federação também. E eu, como representante da corretora e por ter participado do começo da negociação até o final, eu farei a apresentação, espero ser o mais claro possível. Gostaria de falar, essa é a minha carteirinha, não sei se vocês já tiveram acesso, já dá uma olhada. As carteirinhas, até aproveitando, já chegaram algumas, nós já recebemos, estão com o RH, eles estão fazendo a conferência antes de entregar a vocês. De qualquer maneira, nós já tivemos colaboradores que precisaram utilizar e utilizaram tranquilamente só com o código. Tá? Eu creio que ela não vem mais esse símbolo da seleção brasileira. Não sei se vocês chegaram a ver uma Nós não abrimos os envelopes, chegaram ontem à noite. Que a seguradora ela é patrocinadora também da seleção brasileira até 2016. Provavelmente a gente esteja na mídia nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Então é uma das seguradoras que fazem parte do rol de patrocinadores. Pode tocar aí. Então, para vocês entenderem o conceito Unimed, tá? Hoje nós temos uma média de 351 cooperativas Unimedes. Eu creio que com a saída da Paulistana isso venha a diminuir, tá? Abrangência regional, atendimento de rede própria, isso Unimed regional. Unimed Paulistana, Unimed Santos, Unimed Minas, Unimed Sorocaba, Unimed São Carlos. Então, todas essas 350 e tantas Unimedes, elas têm um grupo de municípios. Eu vou falar um pouco da Unimed de Santos, por exemplo, que é onde nós temos também somos plataforma exclusiva dessa Unimed. A Unimed de Santos, só para vocês entenderem esse conceito de Unimed, ela atende 9 municípios. Fora desses 9 municípios, ela garante o atendimento de urgência e emergência. Eu, Rodrigo, por exemplo, por ter o cartão Seguros Unimed, eu tenho atendimento tanto local como nacional. Então eu tenho rede credenciada da própria Unimed local, e também uma rede credenciada diretamente da Seguros Unimed. Eu vou citar um exemplo. A Unimed de Santos, ela atende todos os hospitais da região de Santos, menos um único hospital chamado Hospital Ana Costa. Por quê? O Hospital Ana Costa ele tem um plano de saúde próprio. Então, para ele, não é vantagem ter um usuário Unimed Santos lá no hospital. Só que a Seguros Unimed, ele tem um acordo com esse hospital, uma tabela diferenciada, onde eu consigo ter o credenciamento. Então, isso pode ocorrer também em outras regiões. São Paulo, Suzano, Mogi, enfim, qualquer região do Brasil que tem Unimed, o usuário ele não vai ficar somente limitado à Unimed local. Ele também pode ter um hospital, uma clínica, diretamente Seguros Unimed. Tá? E atendimento de urgência, né? Correto. O atendimento é eletivo. Urgência, emergência, consultas, exames, internação, não importa. Tudo. Então, exemplo, você está em Campinas, você descobriu que lá tem um pediatra que é um cara super conceituado no mercado. É indicado por todas as pessoas. Aí pode usar. Com certeza. Entrou em contato, marcou consulta, quando ele vai ser... A pergunta dela é porque, na realidade, nossos regionais estão sempre muito em trânsito, sempre viajando. Então isso é um diferencial do nosso produto. Tá? Hoje, se eu estiver lá em Porto Seguro, eu vou ser atendido pela Unimed local, tanto para consultas, exames e internação.
Eu vou mostrar até depois também na apresentação alguns de nossos clientes que são nível nacional, tá? Pode passar. Produto, seguro saúde, tá? Tem todas as normas aí relacionadas tanto com a Agência Nacional de Saúde como o SUSEP, abrangência nacional para consultas, exames e internações. Esse total de Unimedes aqui, eu creio que ele já deve ter dado uma reduzida, mas sempre chega em torno de 350, 370 cooperativas que tem a rede credenciada direta, tá? Outras informações, reembolso, benefícios acoplados no produto. Reembolso, eu creio que vocês tinham reembolso pelo Bradesco, né? Reembolso ele é feito de acordo com uma moeda que foi estabelecida para o produto, fez uma consulta, existe um valor, né? Tabela Abrange. Exatamente. Não é tabela Abrange. Não é Abrange. Não, tá? Nesse caso, você tem já uma moeda específica do produto. Então, o que acontece? Você vai num médico que não é da Seguros Unimed, ele vai te emitir um recibo, eu vou te cobrar R$100. Você apresenta para a seguradora, ela vai te reembolsar de acordo com essa moeda que foi estabelecida para o produto. Isso eu vou falar mais em produtos, tá? Então esse é o organograma hoje da Unimed, tá? Complexo Unimed, nós temos Unimed Participações, Unimed Seguradora S.A., Unimed Seguro Saúde S.A., Unimed Odonto também faz parte do Complexo Seguros Unimed. Ela tem uma média, eu creio, de 51% a 52% da detentora do produto Unimed Odonto, tá? A Unimed Odonto, só para a gente esclarecer algumas coisas, ela é oriunda de Minas Gerais, a Unimed de Minas foi quem criou, e a Seguros Unimed, ela incorporou a maior parte. Hoje também nós comercializamos o produto odontologia através da Unimed Odonto. E os patrimoniais também, que são seguros de responsabilidade civil, para médicos, instituições, o JNO, que é um seguro muito apresentado hoje e solicitado pelos grandes diretores de grandes empresas, que se eu não me engano até os diretores da Unimed Paulistana tinham, que é um seguro que acabou sendo implantado na cooperativa até por essas questões aí, que ele acaba decidindo, né, tem algumas decisões importantes na empresa para não comprometer o patrimônio hoje do diretor-presidente, enfim, da empresa. Tá? O histórico hoje da seguradora, ela nasceu em 89. Qual foi o intuito do nascimento da Seguros Unimed? Tá? Ela veio com o objetivo de oferecer planos de vida e previdência para o cooperativismo. Então, todas as Unimedes que nasceram, surgiu a Seguros Unimed para oferecer esse tipo de produtos para o cooperado Unimed. Qual que é a primeira Unimed do Brasil? Unimed Santos, onde nós somos plataforma exclusiva. Então, a Unimed Santos nasceu na Baixada Santista, é a primeira Unimed do Brasil, é a primeira cooperativa de médicos do Brasil e do mundo, tá? Ela tem essa característica. O fundador Unimed Santos, ele levou o cooperativismo para as demais regiões. Então, cada uma delas abrange um determinado número de municípios para atender essa demanda aí de usuários. Só para manter a data aqui, 2001, tá? Ela foi criada também nessa questão da saúde. Ela veio para o mercado para realmente competir com Sul América, Bradesco, com as grandes seguradoras. Pode passar. Em 2004 foi criada a Unimed Seguros Marca, que representa a Unimed Seguros Saúde S.A., né? Controlada pela Unimed Seguradora S.A. Esse reposicionamento de mercado, o que aconteceu? Antes a nossa carteirinha era verde, e isso confundia. Então a pessoa olhava e falava Unimed, só dava lá aquela situação de atendimento nacional. Então hoje ela foi recolocada ao mercado com uma carteirinha azul, para ter realmente essa diferenciação de mercado na questão de atendimento. Hoje a média de usuários, isso já subiu. Tá? Essa apresentação, por mais que ela seja atualizada, a gente já está chegando em torno de 7 milhões de usuários. Pode passar. Isso só a seguradora? Só a seguradora. Isso é só Seguros Unimed. Então, no produto de saúde, vida, previdência, esse é o número de usuários. Isso é um faturamento, né? Um comparativo aí. Vida, em 2012, 2013, nós tivemos basicamente essa composição de faturamento no produto vida, saúde, odonto e previdência. Tá? Um crescimento aí de 28%. Né? A abrangência nacional, né? A nossa matriz ela é localizada aqui em São Paulo, a matriz ela fica na Alameda Ministro Rocha Azevedo e ela contempla aí 25 escritórios regionais também que atendem todo o território nacional. Tá? Nas principais capitais? Sim, sim. Tá? Esses são alguns dos nossos clientes. Né? O Sebrae é um cliente recente,
A Liberty também creio que tem 1 ano e meio mais ou menos de cliente. Então são empresas que estão bem presentes em todo o território nacional, que realmente utilizam o serviço Seguros Unimed. Tá? BV, Santander, né? Então são alguns clientes potenciais aí do mercado. Ela participa do ranking hoje entre a terceira maior seguradora do mercado, está entre 13 seguradoras no ramo saúde. Vida é a 12ª, né, de 82 seguradoras. Odonto ela está entre as 10 primeiras e Previdência entre as 16 maiores do mercado. Esse ranking é em relação ao faturamento, ao número de vidas? Número de vidas. Tá. Então essa é a composição hoje da Seguros Unimed. Seguros patrimoniais, vida, previdência, assistências, né, que são algumas informações que eu trouxe com relação à assistência além da cobertura do saúde, tá? Odonto, isso. Então, vida, previdência, assistência, saúde, odonto. Os patrimônios. Seguro Saúde ele possui uma cobertura na rede credenciada, né, do sistema Unimed, com mais de 108 mil médicos. Então toda a composição do sistema Unimed tem essa média de médicos. Permite também a livre escolha, que seria o reembolso. Eu vou no médico que não é cooperado, não é credenciado, tá? Fora da rede credenciada, mediante reembolso por procedimento. As principais características, né? Faço contratação, 6 tipos de plano. O plano básico ele é o único plano em enfermaria, tá? A partir do plano prático, a acomodação é em apartamento. Tá? Os benefícios, é apartamento, acomodação. Tá? Unimed Assist, ele vai te dar uma assistência tanto nacional como internacional. Você vai viajar, hoje o plano prático, ele tem uma cobertura de $5 mil para você viajar para o exterior. Lembrando que se você for para o continente europeu, esse mínimo não pode ser, não é suficiente para você entrar no continente europeu. Eles exigem uma média de 30 mil euros. Normalmente faz aquele tratado de change, né? Então você acaba fazendo seguro viagem, que vai garantir essa assistência para você também. Então hoje o produto prático, ele contempla $5 mil. Eu tenho um plano básico e tenho $5 mil. Na questão, eu tenho assistência à saúde, odonto, farmácia, extravio de bagagem, assistência jurídica fora do Brasil e no Brasil também. Tá? Uma assistência residencial, ele permite essa cobertura a partir do plano versátil. Então no plano prático ele não tem essa cobertura, que seria um chaveiro, um encanador, um eletricista, algo, né, esporádico. A garantia funeral é um produto que tem a garantia de R$1.500. Muita gente pergunta, com R$1.500 dá para fazer um funeral? Dá. Dá. Dá porque hoje quem presta essa assistência, quem presta essa assistência é a Brasil Assistência. Então, pelo volume em comprar uma urna, gente para chorar, qualquer tipo de situação, né? Você ou consegue fazer o funeral através da cobertura de R$1.500, você aciona a assistência e fala, olha, fulano faleceu e eu quero usar a assistência para fazer toda a cobertura do funeral. Ou você paga realmente o funeral e tem um reembolso de R$1.500. Mas o nosso plano, que é o prático, ele, exceto a assistência residencial, ele tem os descontos de medicamentos. Exatamente. Funeral. Isso. Ele é composto por essas assistências. Tá? Então a Seguros Unimed ela conta com amplas e diferenciadas coberturas, atendidos na maior rede referenciada do país, né? A rede Unimed. São mais de 125 mil recursos credenciados do sistema Unimed, para oferecer a você e seus colaboradores os melhores serviços, proporcionando qualidade de vida e bem-estar. São 6 opções, né? Básico, prático, versátil, dinâmico, líder e sênior. A partir do líder e sênior, aí você acaba tendo Einstein, Círio, né? Oswaldo Cruz. Então são redes mais primeira linha, alto custo. Pode passar. Falar um pouco das assistências. Garantia funeral, tá? Ela garante plena assistência à família do segurado, em caso de seu falecimento, na obtenção de documentos, pagamentos de taxa de organização do funeral. Às vezes aquela burocracia, dependendo do município, você tem que ir até o cemitério. Então a assistência ela
Então a assistência, ela não só ajuda, né, com a composição de produto, urna, velas, coroa, mas também com essa parte burocrática também. Rodrigo, no nosso caso, por exemplo, nós temos o segurado principal, que é o colaborador, e tem a família. Correto. Essa cobertura ela também se estende aos familiares. Sim, o meu filho é meu Aos beneficiário, dependentes. sim, ele também tem um direito, tá? Então tudo que o titular tem direito, o seu dependente também terá direito, tá? Principais características aí do funeral, né? A providência e custeio do traslado do corpo, isso é uma cobertura muito importante. Tem pessoas que às vezes, ou por não ter conhecimento, ou achar que algo... Nós já tivemos clientes que morreu no exterior e usamos aí o traslado do corpo. E isso não é barato, né? Então, é uma cobertura que às vezes, de repente você vai viajar, acontece uma intercorrência, um contratempo. É uma cobertura que hoje o usuário... Isso é importante sempre, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. O usuário sempre tem que estar atento ao que realmente ele tem, né? Tem muita gente que às vezes contrata um seguro de vida, às vezes não sabe nem o que ele contratou. Um banco empurra um seguro para o cara e o cara, por algum motivo, contratou um seguro. Então é sempre bom, a gente sempre procura fazer nas empresas onde nós temos clientes uma reciclagem. Olha, o seu produto é esse, a sua cobertura é essa, nem que isso venha a cansar, mas é importante para todo mundo, né? Entrou o hospital tal, saiu o hospital tal, então esse fluxo de visitas, que depois será aqui acertado com a Cinti e com a Marisilda, essa reciclagem, tanto com a nossa equipe como com a equipe da própria Seguros Unimed, ela vai ser feita constantemente. Hoje nós temos uma carteira composta dentro da Seguros Unimed aproximada entre seus 45 e 50 mil usuários, que é da nossa carteira, tá? Nós temos hoje uma carteira composta por uma média de 140 a 150 mil usuários, só sistema Unimed. Rodrigo, nós recebemos uma planilha dos Certo. credenciados. Ok. Essa planilha você vai mandar pra gente mensalmente, porque a gente sabe que entra e sai. O que você decidir a gente faz. O site ele é atualizado. 100%, isso. Então, o mais importante é o acesso ao site. O site ele possibilita hoje você fazer um cadastro próprio, tá? Você mesmo com login e senha. Eu, por exemplo, eu me cadastrei, eu tenho acesso ao meu plano de saúde, quais são as coberturas que ele me oferece. Eu também tenho uma previdência pela Seguros Unimed. Então acompanho também a rentabilidade da minha previdência, enfim, todas as informações necessárias que às vezes eu poderia ficar preso a um 0800, eu facilito e viabilizo através. Eu não sei se você vai falar sobre isso, eu baixei no meu celular. Isso, importante. O aplicativo do Guia Médico. Qualquer lugar que você estiver, lançou produtos, saúde seguro empresarial, que é o de vocês, plano prático, tá? Então vocês também conseguem fazer esse acesso, né, para poder buscar uma rede referenciada, tá? Pode passar. Nacional e internacional, isso é muito importante, tá? Protege a segurança da sua família, caso venha a sofrer algum transtorno durante a viagem, isso também pode vir a ocorrer, incluindo também o transporte médico, retorno, assessoria jurídica, acompanhamento de extravio de bagagens, entre outros, assistência médica emergencial no exterior, e aí são os valores. Plano prático, 5 mil dólares. Tá? Essa é a cobertura que o produto de vocês oferece. O residencial a gente pode passar, né, um produto que assistência que não entra no contrato deles, pode passar os planos, você vai direto para o prático. Então essa é a composição, tá? Quem são os segurados elegíveis, né? Agregados quando acordado, então esse é padrão: cônjuge, filhos solteiros menores de 24 anos, filhos inválidos de qualquer idade, enteado ou menor tutelado que ficam equiparados aos filhos. Os agregados, eles entram desde que nós acordamos isso com a empresa. Nós tivemos uma situação, né, foram 2 casos que entrou. Filhos a partir de 24 anos, solteiros, inclusive aqueles que na vigência da pólice tenham completado 24 anos. Os netos menores de 21 anos, tá? Não sei se isso vai ser aberto depois para a empresa, enfim, fica a critério dessa questão de elegibilidade. Pode passar para o prático.
Plano prático, tá? Cirurgia refrativa de miopia a partir do 5º grau, hipermetropia a partir do 6º grau. A cobertura de refeição para acompanhante internado menores de 18 ou maiores de 60 anos. Existem hospitais que garantem, tá, a refeição para o acompanhante de qualquer idade. Isso vai depender da política do hospital, mas o produto, ele garante essa situação. Porque tem alguns que, né, poxa, eu estava em hospital tal e meu marido ficou sem almoçar. Então a gente faz a avaliação do produto, fala, mas o seguro ele só oferece para menores de 18, maiores de 60 anos. Câmara hiperbárica é sem limite, não sei se alguém conhece o que é câmara hiperbárica, né? Um procedimento também de alto custo, ele ajuda na cicatrização aí, né? Acomodação em apartamento, tá? Psicoterapia, no mínimo 12, nutrição terapia ocupacional de 12, dependendo, né, da necessidade. A fonoaudiologia, nós colocamos esse asterisco porque hoje ela oferece para o usuário 24 sessões ano. Dependendo do caso, o médico ele vai atestar que realmente é necessário mais sessões para esse usuário. Então a seguradora ela faz uma avaliação com quase 100% de possibilidade de que ele também continue essa terapia aí a partir da 24ª sessão. Acidente de trabalho, isso é uma cobertura já imposta, né, pela Agência Nacional de Saúde, antes não tinha, nós fazíamos antes o contrato separado. O contratado de saúde é o acidente de trabalho. Mas como que é isso? Sofreu um acidente de trabalho aqui, por exemplo, e vai direto para o hospital. Antes, não, o hospital perguntava onde foi o acidente, o que aconteceu. Ah, foi no trabalho. Ele não cobria, não tinha que remover ele do SUS. Hoje não, hoje é uma cobertura que é coberta pelo rol. RPG, tá? Esse tipo de cobertura ela não é determinada pela Agência Nacional de Saúde, é um procedimento não coberto, mas a Seguros Unimed oferece aí 10 sessões ano. Então isso é um diferencial da Seguros Unimed, que é a redução postural, né? Escleroterapia, 12 sessões ano também. CEA é um seguro de extensão assistencial. O que significa isso? Na falta do titular, o dependente tem direito ao plano por 3 anos sem custo. Okay? Então quem tem dependente no plano, se vier a faltar, o seu dependente marido ou filho tem direito a essa extensão de benefício por 3 anos. Ele fica numa apólice custeada pela própria Seguros Unimed. Tá? Isso no nosso plano também é Sim, benefício. 3 anos. Tá? Alguns vão oferecer 5 anos, mas o produto oferece 3. A assistência internacional, como eu já havia dito, né? A cobertura aí para $5.000 e a garantia funeral aí para cônjuges e filhos, R$1.500. Então aqui nós vamos falar de níveis de reembolso, tá? Nós temos alguns modelos que são padrão para a gente fazer a apresentação. Então prático, consulta R$65. Consulta custou 100, vai ser reembolsado R$65. Então esse é o limite máximo de reembolso para consulta. A gente fala uma vez a moeda, né? Você pode ver que o número 1 ele vai aparecer. E um outro detalhe importante também, isso depois eu vou acertar com a parte de RH, Cintia, eu vou fazer uma ultrassonografia, quanto é o reembolso? Existe um canal da Seguros Unimed chamado prévia de reembolso. A prévia de reembolso é que vai determinar qual será o reembolso desse procedimento. Okay? Existe um formulário, então é tudo bem transparente, é bem fácil de se trabalhar. Então, é basicamente para a gente, nós também como suporte, nós temos tabelas, né? Mas por algum motivo, um procedimento, um xizinho a mais que vai nesse procedimento que você vai realizar, eu posso estar te passando uma informação errada. E esse canal é telefone? Internet? O que é esse canal? Somos nós mesmos, presencial. Você fala o quê? Vai ser via e-mail, ela quem vai fazer isso. Tá? Ela vai mandar para a seguradora e a seguradora vai retornar. Esse 1, 2, 3 não é o limite, é o peso da moeda. Correto. Tá? Então eu tenho um exemplo, a minha moeda é 65. Tá. Eu multiplico 65 por 15, por 8, por 3, por 2, por 1. Tá? Honorários médicos ambulatoriais, dependendo do procedimento, aí diários hospitalares. 130. Então nessa questão. Apesar de que não cobre, não é cobrado a internação. Não, em nenhum momento. Tá? Esse contrato, por mais que ele tenha coparticipação do usuário, ele só é cobrado a consulta e exames básicos. Internações, exames de alta complexidade, de média complexidade, você não tem custo. Você vai passar?
Acho que já até tem, já, né? Já, a gente vai colocar no portal. Já tem, tá? Quando a pessoa passa no pronto-socorro, por exemplo, mas não fica internada, os exames que ela faz no pronto-socorro Não, serão não são custeados. Porque tem exames básicos e exames especiais conforme está nas condições. Mas aí é pronto-socorro. É isso. Eu vou no pronto-socorro. Não, mas você não fica internado. Peraí, eu vou no pronto-socorro. Tem um problema. Sou tratado, tomo soro, papapá, e vou embora. Faço exame de sangue, urina, raio-x, ultrassom, qualquer coisa. Passo lá 6 horas, 5 horas e vou embora. Sim. Não tem cobertura? Sim, Não tem. tem cobertura. Não tem Não tem coparticipação. participação, a gente não vai pagar. Eu fiquei dúvida com isso, porque no Bradesco tinha. Existe a coparticipação, sim. E consultas e exames básicos. Exames básicos. Consultas eletivas. Tá? Produto dinâmico pode passar, que ele dá direito a vacinas, né? Lidericene ele dá outros transplantes, além do medula óssea e transplantes de córnea e rins. Ele é um outro tipo de... Que o prático dá, então. Sim, medula óssea, córnea e rins, que é o que é instituído pela Agência Nacional de Saúde. Aí também outros transplantes para o produto Lidericene, que são por reembolso, não é o caso, então pode passar. Check-up também o produto ele oferece. Deixa eu ver se tem um uniformão também, Lidericene. Essa aí também é Lidericene, né? Produto aqui, tá? Então isso aqui é um serviço, um aconselhamento médico por telefone. Isso também é um serviço que existe, a Seguros Unimed tem a Bem como nosso principal parceiro, né? Ele é um serviço que possibilita aos segurados receberem aconselhamentos de profissionais treinados e preparados para atender o público em geral em situações relacionadas à saúde, tais como primeiros socorros, controle de pânico frente a uma emergência médica, aconselhamento médico de situações cotidianas, atenção aos familiares de pacientes e assistência domiciliar. Tá? Então, beneficiados todos os segurados inscritos. Então, ligou, precisa de alguma informação, às vezes, existe muito, lá um bebê engasga, uma coisa do tipo, existe esse aconselhamento, que até o próprio 93, o bombeiro, ele vai, mas o plano também ele vai te ajudar nessa condição. Os segurados contarão também com atendimento pré-hospitalar domiciliar, tá? Incluindo atendimento médico de emergência e urgência na residência do segurado. Então, um detalhe, eu moro em Itanhaém, lá eu não tenho esse serviço. Então, são alguns municípios, ok? De Praia Grande para cá eu tenho direito, então se eu passar uma tempo até Praia Grande para eles me atenderem nessa questão domiciliar. Então, eu, por estar numa região que o produto ele não me dá cobertura, São Paulo, ok, as grandes capitais, tem uma rede de municípios bem abrangente que esse serviço vai ajudar nessa questão domiciliar. Tá? Então, o segurado acionará o serviço, dependendo da gravidade, receberá o atendimento no local. Se necessário, será removido via terrestre para um hospital de rede credenciada para a continuidade do atendimento. Beneficiários, todos os segurados localizados na área de abrangência da prestadora. Os descontos em medicamentos, tá? Existe a E-Pharma, é um programa que permite aí todos os segurados a compra de medicamentos de alta qualidade, com desconto de 10% a 60%, em mais de 2 mil medicamentos de marca ou genéricos, tá? Abrangência nacional. Regras, apresentação da carteirinha de identificação da Unimed Seguros, receita do médico, então todos têm o direito também a esse desconto que o produto oferece, essa parceria, né? Atendimento nacional, existe o 0800 também na carteirinha, alguma coisa, por exemplo, vou viajar, quero emitir o certificado do seguro viagem, que é assistente internacional. 0800, eles emitem o certificado para você viajar também, para você, Estados Unidos, por exemplo, ele serve como seguro viagem. Volto a falar, existe um detalhe do continente europeu que não permite essa cobertura, que é mínima, né? É baixa, digamos. Né? Então, para qualquer lugar aí do mundo que contempla, que exige ou que você queira também estar segurado, ligou, eles acabam emitindo também o certificado para você viajar. Então, aqui é a ouvidoria, né? Algumas manifestações que podem ser enviadas, informações, enfim. Pode passar. Então, essa foi a apresentação do produto, alguns detalhes de como ele funciona. É claro que na prática, dia a dia, nós estaremos presentes para poder auxiliar vocês. Existe o nosso relacionamento empresarial que intermedia isso junto à Unimed Seguros. Tá? Então, reembolso, depois alguns detalhes operacionais, eu só vou falar direto com a Cíntia e com a Marisilda, mas com relação ao produto, um detalhe importante também que é bom ressaltar é que a Unimed Seguros, ela não credencia o prestador de serviço pessoa física. Tá?
Eu sou médico, quero entrar na Unimed através só do meu consultório. Não posso, eu tenho que ser um prestador de serviço, pessoa jurídica. É por isso que ela tem um credenciamento direto com clínicas, hospitais e laboratórios. Todos que apresentam essa configuração jurídica. Tá? E às vezes sai um médico, o médico de tal lugar, ele não é credenciado? Às vezes não, porque ele só tem consultório. E ela não pode fazer isso porque, até resolver essa questão da Unimed Paulistana também, que muitos médicos saíram, estão resolvendo como é que vai ficar o mercado relacionado à Unimed Paulistana. Se esses médicos que eram da Paulistana tiverem CNPJ, a probabilidade da nossa rede crescer é muito grande. Ela já tem uma rede muito consistente aqui em São Paulo capital e nas demais regiões, mas a possibilidade disso vir a crescer é muito maior. Tá? Se quiserem tirar dúvidas, perguntas de uso de utilização, fiquem à vontade. Tem alguma explicação assim, para a gente entender como será a coparticipação em questão de preço, custo, Sim. por procedimento? Por região, eu viajo? Não, por região não. Por região não. Existe já acho que não sei para ser valores já, né? Como que a gente vai acompanhar o nosso gasto com o que a Unimed vai pagar para o prestador? Sistema onde nós acompanharemos toda a utilização. Mas eu, usuário, eu não quero acompanhar. Não. Eu vou acompanhar como? Eu vou receber um extrato? O RH vai te passar. Que a Bradesco, Durval, né? Isso, a Bradesco encaminhava isso todo mês com participação, um extrato para você acompanhar onde vinha o preço do procedimento, Sim, o preço e a coparticipação. Esse extrato ele é encaminhado. Até para você separar para fim de imposto de renda, Entendi, né? sim. Para não dar confusão de Então lançar. esse extrato ele vem para a empresa. Então, quando você tiver a coparticipação, ela vai ser descontada em folha. E automaticamente ela pode direcionar esse Então, extrato para mas você eu não vou acompanhar. saber antes quanto eu vou ter Não. eu passei no... Não, eu porque os passei preços são variados. É. Consulta em Não cada tem local. como. Você tem um percentual fixo, 30%. Sim, eu estou pensando no efeito surpresa do funcionário, falando para mim, né? Eu tenho Não. 2 filhos, tenho eu, mas eu vou passar, quando vai cair, quando vai descontar no meu salário, vem algum aviso antes, como que eu vou saber? Você tem uma média, né, Rodrigo, de valores, né, para consulta? Ficou entre 12 e 15 reais, era a média, de 30%. Não, mas eu falo de um modo geral, você vai para Sim, consulta, não. você vai para exame, você vai... Não tem de como, repente, porque é você muito acaba- amplo, né? Você só- Não se preocupe com os exames complexos, esses não tem Não tem cobrança. Não, nas condições, tem alguns exames que a gente tem participação. Só sim. básico. Exame básico. Tudo que Exame entrar. básico. Então, tá Sangue, relacionado. urina, hemograma, eletrocardiograma. Sim, A gente vai raio-x colocar no simples. portal aí. Só fiquei preocupado, porque se não for socorro, Rodrigo, eu passo sim. no compulsão de veterinário. tireoide, por exemplo, é considerado o quê? E você já está entrando numa parte onde realmente eu não vou poder te responder. Você bem humilde, sincero. Nós vamos divulgar a lista no portal. tá? Pode ser que. Embora eu não tenha visto. Eu não sei nem o que é uma pulsão de. Não, não são exames que você vai Pulsão deve firma ser uma médio. bolinha, Deve ser tira médio, da- deve ser Aham. Se for médio, não. Vocês têm um valor, Mas por não é exemplo, básico. hemograma. Não, básico Correto. não é. Correto. Só que ele fala que mamografia Tem um básica, valor mamografia fixo básica. dessa participação. No hemograma você tem uma série de exames. Ok? Então é por exame. É, né? Desde que caracterizado básico. Entrou no conceito de básico, ele é cobrado aí por procedimento. Mas tem uma tabela de valor Sim, fixo, assim, sim. Um dos exames do hemograma, por exemplo, colesterol, Uhum. custa X e a gente vai pagar 30%. 10 reais. Isso, vai ser X, 30% do X. Geralmente quando você vai, o médico pede hemograma, glicemia, triglicérides, TSH, cada um desses você paga? Sim. Hã? Sério? Não, mas o que foi passado é que esses exames, esse 30% é de 2, 3... De 2, 3 reais. Então é pouco. Mas a minha dúvida é assim, esse valor é fixo, não depende do prestador, é onde eu for, tipo, dependendo do laboratório é um valor. É isso? Não, Se eu for no fixo. Fleury, sei lá, se eu for no A+, ou se eu for no CDB, que os valores são diferentes, eu vou pagar a mesma coisa? É isso? Sim. Então tá. Tá? Porque isso é, na realidade, quando a seguradora ela elabora um produto com coparticipação, por exemplo, isso na realidade é mais para você ter digamos que um contrato saudável. É claro que quando as pessoas vão usar, ela vai usar realmente na necessidade. Mas isso é para você ter um equilíbrio econômico e financeiro entre as partes. Por exemplo, a gente tem casos muito complexos dentro de empresas, por exemplo, são exemplos, tá? Não vou falar que é o caso daqui, mas onde o usuário
às vezes não confia no exame em tal lugar, ele vai no outro, faz de novo, ele vai no outro, faz de novo. Entendeu? Então isso meio que não é uma limitação, mas é realmente para você. Mas é como consulta, pode ter, por exemplo, eu já não foi comigo, conheço pessoas que tiveram que passar por 2 ou 3 médicos para ter opiniões diferentes, né? Se você vai no primeiro fala que é cirurgia, o segundo fala que não, você vai no terceiro para tirar. Com certeza, claro. Mas não habitualmente. Não, exatamente. Quando é alguma coisa é outra, né? Mas a pessoa vai acabar tendo gasto, né, com isso. Sim. Não tem nenhuma penalidade. Se a pessoa começar a usar. A utilização é livre. Você vai pagar. Acho que a grande dúvida para Clara, até que a gente está filmando, né? Que vai passar para os tribunais é. Claro. Pronto-socorro não tem coparticipação. Não. Essa era a minha dúvida. As dúvida. pessoas vão lá, vão fazer tudo e não. Exatamente. Porque o custo hospitalar é alto. Com certeza. Então, é só o eletivo. E o eletivo. Exatamente. Tá. Gente, não é para todo mundo ficar indo pro pronto-socorro. Isso muda a mentalidade da pessoa. Hoje as pessoas vão fazer Rodrigo, perdão. Tem, por isso que eu tô falando, porque tem gente que faz mesmo. É assim. Tem coparticipação, né? Sim. Não. Como assim com a participação? Não entendi a pergunta. Eu pago R$100, sou reembolsável mês 5. Certo. Eu vou ter 30% de coparticipação? Não. No reembolso não? Não. No reembolso não. Não tem o porquê, né? Você está fora da rede de atendimento. Eu também tinha essa dúvida. Aí eu fui pensando, eu falei, não. Porque o reembolso é uma coisa. Reembolso é fora da rede de atendimento. Da rede a tua contribuição no procedimento aí que é outra coisa. Exato. O reembolso você está pagando a mais do que você. O reembolso, por exemplo, eu esqueço a rede credenciada e vou ali no Dr. João e não atende plano de saúde nenhum. Ele vai me emitir um recibo à seguradora. Eu vou ter o pagamento desse reembolso limitado ao meu recibo. Você vai pagar R$1.000, vem 65. Agora, descontar uma coparticipação. 2 dias úteis, 5 dias úteis. Isso aí é uma questão muito rápida, é online. Você recebe também no seu o formulário que existe para preenchimento. Você recebe até um comunicado de SMS no período para o reembolso tem, por exemplo, tem um limite de tempo. Eu vou no mesmo médico num mês e no mês seguinte ou 40 dias depois eu vou de novo. Por recibo. Eu posso. Número de recibo. Tem um recibo de uma consulta, você vai providenciar o reembolso, vai ter outro recibo de uma outra consulta, você vai novamente. Mas vai demorar 40 dias para pedir reembolso. Ela consegue mesmo? Sim, desde que a via seja original, sim. Não tem nenhum problema. Existem médicos que já fazem uma coisa só, sei lá, você vai voltar tal data, você já coloca. Não, você tem um período de 30 dias aí para não ser tarifado. Exatamente. É claro que depende do local. Eu, Rodrigo, né, já tive até uma discussão pessoal com o local que foi um pouco desleal comigo. Geralmente eles deixam. Né? Eles, no caso, aí teriam que eu viesse num período superior ao meu limite para eu ter que pagar novamente uma consulta. Que legal. Né? Então isso vai depender de local para local. Porque acontece, eu já passei por isso da minha médica oferecer de fazer 2 recibos. Porque aí, como o reembolso não atinge o valor da consulta, ela faz 2 recibos. Então, eu peço o reembolso naquele mês e no mês seguinte eu faço outro pedido. Isso a gente está falando claramente porque acontece. É uma particularidade do médico. Quem está sendo, digamos, pesado é a seguradora. É a seguradora, sim. Então é uma coisa que a gente aí já, por baixo e por trás de alguma situação, existem vários canais aí que pode favorecer o usuário, mas pode prejudicar uma outra parte no caso segurador. Porque esse que você falou é comum. É muito comum. É muito A comum. consulta custa R$400, ele faz um recibo de 200 e outro. Isso vai depender dos locais aí, né, de atendimento. Tá bom. Alguma dúvida, gente? Não sei se eu estou sendo claro. Só vão tirando todas as dúvidas. Mesmo porque a nossa relação, não vou falar pro resto da vida, mas enquanto permanecer o contrato. Né? Eu espero que por muitos anos, porque a nossa intenção é realmente prestar um serviço adequado para vocês. O canal para pedir reembolso era via sempre RH, né? Sim.
Obrigado, Cíntia. E a gente vai centralizar até por uma questão de controle com o nosso escritório. Tem prazo, Sim. Para cada procedimento existe um prazo. Quando existe a solicitação de uma prévia, a prévia já responde com o prazo. Uma coisa que eu acho interessante, Rodrigo, a gente abordar é autorização para exames. Suponha que você vá ao médico e ele te peça uma ressonância magnética. Eu sei que hoje quem providencia isso normalmente é a própria clínica, Sim. onde você marca. Ok. O sistema com a Unimed é o mesmo, hoje, ou nós temos 5 dias. Não, a clínica já vai falar, tá tudo ok. Tá. Alguma dificuldade com relação a isso, JRB. Tá. Existem muitos casos também que às vezes a clínica não faz, não pede, é o usuário, nós intermediamos. Tá bom. O que acontece? O que eu sempre costumo ver no operacional dia a dia com o meu escritório? Sempre as meninas recebem uma guia, alguma coisa, elas mesmas correm atrás de tudo para falar, ó, tá tudo ok, autorizado. Porque a gente vai ter acesso ao código de cartão de vocês, data de validade do cartão, CPF, data de nascimento, enfim, todo o histórico de vocês com relação a cadastro, para poder passar para o prestador, para a clínica. É o nosso escritório que faz isso diariamente. Então é bom esclarecer que nunca nosso colaborador terá que correr atrás de algum tipo de autorização. Se ele tiver algum problema, ele recorre a... Fala conosco que a gente passa o problema para ele. Nós temos uma empresa hoje, por exemplo, uma das, né? Que nós temos 10 mil usuários. Então, a gente tem 3 prestadores dentro da empresa que faz esse trabalho diariamente. Nós temos recentemente na nossa carteira a Flytour, dá mais uma média de 3 mil usuários. E existe um colaborador lá dentro que ele é quem faz todo o trâmite direto com a Unimed. Mas tem um canal, né? Porque Sim, quando você está no tem. hospital, você está fazendo exame, a Unimed não autorizou. À noite, né? 0800. 0800. Isso, não dá. volta. É no 0800. Tem atrás da carteirinha, tá? Tá. Tem na carteirinha. E ele funciona muito bem, porque ele é 24 horas. Eu já precisei usar até para um cliente, né? O plano dele começou dia 1º e era um domingo. A mulher dele quebrou o dedo na porta do carro. Aí ele me ligou 9 horas da noite, falei, meu Deus, né? Rodrigo, o plano tá ativo? Eu falei, sabe Deus se tá, né? Graças a Deus está. É tranquilo a questão de aprovação de próteses, em caso de... Existe o prazo que é determinado pela Agência Nacional de Saúde numa situação eletiva. Agora, urgência e emergência. Emergencial paga, não tem problema. Poder ir lá, pelo médico, plantonista e tal, encaminhado para os exames, para alguma coisa e tal. Vou embora. Certo. Não pago nada, não? Não, porque você entrou num quadro de urgência e emergência. Tá. Por quê? Que diz que lá tem pronto-socorro geral. Ok. Quer dizer, qualquer exame que eu fizer numa situação dessa, Exatamente. não preciso pagar. Não. Assino, vou Ok. embora. Exatamente. Esse caso especificamente que você está se referindo, o Rodrigo já está sabendo. Isso. Esse caso, a gente achou estranho. Mas isso ele mesmo. Porque isso não é, esse produto tá, o plano está ativo. Você tem a cobertura da urgência e emergência, hospital geral, ela fez os procedimentos lá que foram solicitados. E vem uma fatura para o pessoal pagar, é algo que a gente já está vendo com a seguradora, porque num caso como esse, o reembolso será 100% e não pode haver. Isso não pode existir. Diferente de um parto, né? Conversando muito sobre isso, às vezes o médico quer cobrar um parto do usuário, aí é uma situação médico-usuário. Legal. Tá? Pessoal, mais dúvidas? Isso aqui vão surgir outras aí no decorrer do o tempo. dia a dia é quem vai realmente, porque é uma mudança, vou falar drástica, né? Mas é uma mudança. A parte de remoção, Tudo que é mudança. a parte de remoção, você colocou remoção assistencial hospitalar. Sim. Fora também, se eu não estiver nessa base de São Paulo, aconteceu alguma coisa, eu tenho essa Sim, sim. Existem municípios que eu vou passar, aqui nessa apresentação não tem, mas eu tenho uma apresentação com os municípios que a BEM presta esse serviço. Não quer usar mesmo. É claro. Mas mesmo porque, se você, sei lá, sofre um acidente na rua, Sim. o primeiro socorro é o SUS, não tem jeito. Sim. Agora em casa, se você está dentro da área de ação do fornecedor, do prestador, ele vai lá com certeza fazer a avaliação para te remover. Bom, pessoal, qualquer coisa é só passar então para a gente se houver alguma outra dúvida.